Sonhando com o Museu da Vitória da Guerra da Revolução Brasileira. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai continuar a nossa viagem pela Coreia do Norte com mais um vídeo do Centro de Estudos da Política Sogun aqui no Brasil. Bora lá? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nós tivemos a segunda parte do curso de formação. E aí, pela tarde, meus amigos, nós fizemos talvez o ápice, na minha concepção, tá? Da visita à Coreia, que é visitar o Museu da Vitória na Guerra de Libertação da Pátria de 1950 a 1953. Essa guerra... Sonhando com o Museu da Vitória da Guerra da Revolução Brasileira. Estou sonhando, ele virá. Guerra de Libertação da Pátria é o que vocês conhecem como Guerra da Coreia. O povo coreano chama de Guerra de Libertação da Pátria. Esse museu, eu já conheci esse museu. Eu fiquei doido pra ir, eu solicitei bilhões de vezes ao Tchê, enchi o saco do camarada falando a gente quer muito ir naquele museu. Porque esse museu é lendário, né? Então, a gente foi nesse museu e acreditem, estávamos somente a gente nesse museu. Os russos tinham ido embora, então todas as delegações tinham ido embora e só tinha nós três do Brasil. Então a gente ficou sozinho lá. E quando a gente foi visitar, eu acho que era eu não lembro que dia da semana era, mas era um dia bem vazio, assim. O museu tava vazio, a gente só tinha gente. Quando a guia reparou que a gente gostava pra caramba do tema Guerra da Coreia, ela se empolgou pra caramba e ela começou a falar sem parar. E a nossa visita durou 4 horas nesse museu. A gente ficou 4 horas no museu. Pô, mas e no museu com guia e o museu vazio, ó, que delícia, né? Visitando em detalhes o máximo possível. No fim do dia, visitamos um hospital infantil, o CRIU, para conhecer também o sistema de saúde, né? Então, aqui, ó, a nossa foto de despedida com o professor Kim, né, do nosso último dia de curso de formação que a gente fez. Então, olha, aprendemos ainda mais sobre a ideia de utilar. Então, aí essa foto com o professor Kim, ele tá aí de cinza, né? É o sem barba, tá? O outro cinza de barba sou eu. Vai que alguém confunde, né? Vai que alguém confunde, né? E aí do lado dele também tem outro companheiro coreano que esteve com a gente nas aulas, né? Agora, gente, isso aqui foi muito bacana, hein? Rendeu muita foto e vídeo, a gente teve que pegar poucas fotos, senão a gente ia ficar 30 mil horas aqui, mas nós visitamos esse museu. É um museu que existe há muito tempo, mas ele foi reformado há pouco tempo atrás. Um museu que é um complexo de museu, né? Porque ele é muito grande, ele tem muitas coisas. Nós depositamos flores na frente desse monumento aqui, ó, que foi recentemente inaugurado ano passado, no aniversário de 70 anos da assinatura do armistício, né? Como o Yuri bem lembrou agora há pouco, é um armistício, não é um tratado de paz. Como a gente tá vendo o vídeo cortado, eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é esse armistício, né? Desde a Guerra da Coreia, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, elas continuam em guerra em tese, né? O que isso significa? Significa que elas só assinaram um acordo de não agressão, ou seja, eles não podem gerar guerra entre si, mas a guerra não acabou de fato nas Coreias. Por isso, existe só esse armistício e não o fim da guerra, que seria o que a gente queria, né? O desejado é que a guerra acabe, não que ela tenha uma pausa. Se ela está em pausa, ela sempre pode voltar. E é por isso que a Coreia Popular tem investido tanto nos últimos anos em armamento, porque eles continuam em guerra. Eles só estão em pausa, que seria esse armistício. Então nós deixamos as flores lá, olha ali, ó, 3 buquês de flores. Essas flores em homenagem a todos os coreanos que morreram em combate ou foram vítimas dos bombardeios dos Estados Unidos, né? Então nós, em nome do nosso povo brasileiro, nós honramos todos os milhões de coreanos que morreram nessa guerra totalmente injusta, né? E totalmente criminosa. Então nós fizemos essa homenagem lá. Quando a gente fala de história, no geral, a gente tem que levar em consideração sempre a memória que se tem daquela história. Aqui no Brasil, por exemplo, a ditadura cívico-militar empresarial de 64, até hoje existe uma grande confusão em cima da ditadura militar brasileira, exatamente porque a gente não soube trabalhar essa memória da maneira correta. A ditadura cívico-militar brasileira foi uma das ditaduras mais sangrentas de toda a América Latina, perdendo só para a da Argentina. E a gente não tem um museu para mostrar essa história, para ter documentos, para ter quadros, fotos, leituras, para que as pessoas possam ter acesso a essa história e saber de fato o que aconteceu. Isso abre espaço para essa confusão, para as pessoas não saberem de fato o que aconteceu nessa época histórica e ouvirem relatos de familiares. Só que cada pessoa vai ter uma realidade diferente. E aí, por isso, a memória
memória sobre esse fato histórico fica deturpada. Então, para vocês verem a diferença de um país que sabe valorizar a memória histórica deles, como a Coreia Popular, e um país como o Brasil que não tem feito a mesma coisa nos últimos anos e sofre até hoje com as consequências disso. Quando você vai visitando o museu, a primeira coisa que você vê são essas relíquias, são os equipamentos americanos capturados. Então toda a supremacia militar do maior complexo e maior e mais poderoso complexo industrial e militar da história da Terra, ali na sua frente, humilhado. Os aviões que bombardearam a Coreia, todos destruídos por artilharia do povo coreano. Poxa, que pena. Fico muito triste com essa notícia. Famosos tanques Sherman, todos também destruídos, pegos e viraram artigo de museu. Cara, essa parte é muito legal. Aí, ao redor também tem uma série de estátuas, um monte de estátuas que mostra a participação da mulher na guerra, mostra o empenho das diferentes forças armadas, da marinha, da aeronáutica, do exército. Olha para vocês verem a diferença de como é o ideário e a memória de uma população que valoriza o trabalhador, que valoriza o próprio povo, para realidade aqui do Brasil. O Galo queimou o Borba Gato porque o Borba Gato era um puta de um racista e tem estátua dele até hoje em São Paulo. Assim como aqui no Rio, lá em Copacabana, tem estátua da Princesa Isabel, como se ela fosse a redentora dos escravos ou a salvadora dos escravos. Vocês têm noção de o quanto isso influencia na memória e no ideário das pessoas? Essas coisas fazem parte da construção da memória. E se a gente permanece exaltando pessoas que foram racistas, que foram, sei lá, que foram reis, que foram rainhas, que foram opressores de uma certa forma, a gente vai continuar idolatrando sempre pessoas que nos oprimem. A gente vai continuar batendo palma para a galera que tá batendo na gente. Então, mais um exemplo de quanto essa memória histórica e a construção dessa memória histórica é importante e é influenciada diretamente pela política e pelos representantes que estão no poder quando inauguram certa estátua ou quando tiram, quando mudam certas coisas, né? Partisãs, né, que eram as pessoas civis que se envolveram na guerra de sabotagem, crianças, velhos. Gente, as esculturas lindas, também todas feitas no estúdio de arte Mansudae. E olha uma curiosidade, eu vi já um documentário sobre a Coreia Popular e nesse documentário aparecia um pintor que era contratado do Estado para fazer quadros nas fábricas, do que ele quiser, de qualquer maneira, para vocês verem como o socialismo norte-coreano lida com a questão da arte em si. As pessoas, elas podem ser artistas do que elas quiserem, mas elas vão ser contratadas do governo e ganhar um salário fixo e ter trabalho sempre. Então, assim, o quanto a arte também é priorizada em países socialistas, a gente consegue ver muito bem. Aí você chega do outro lado do museu e tem os equipamentos que os coreanos usaram. São equipamentos soviéticos. Os soviéticos forneceram os blindados, os tanques, os aviões, né? E os canhões para os coreanos que tinham apenas 2 anos de existência. A República Popular foi fundada em 48. Em 50 os Estados Unidos invadem e começam a guerra. Então o país não tinha tido tempo de produzir seus próprios armamentos. Então a União Soviética forneceu. Cara, olha que saudade da minha ex. Bacana. Isso que você tá vendo aí na tela é um tanque T-34 versão 85. Esse é o mesmo blindado que foi usado massivamente pelas forças do Exército Vermelho na luta contra os nazistas na Europa. E aí a gente viu esse... Só de pensar que esmagou um monte de cabeça de nazista eu já fico alegre. Ai, ai, vidas nazistas não importam. Esse blindado, que pode até mesmo ter sido um blindado usado na guerra contra os nazistas, remobilizado para a Coreia no pós-guerra, e a gente estava na frente dele. E o melhor de tudo, esse blindado em específico, vocês estão vendo uma placa vermelha ali nele, ó? Uhum. Essa placa indica que este blindado, especificamente esse, o 312, foi o primeiro blindado a entrar na cidade de Seul, a capital da Coreia do Sul, em 1950, quando o Exército Popular da Coreia libertou a capital sul, né, da Coreia. Olha que bacana. E esse tanque esse blindado já foi visitado pelo camarada Kim Il-sung e pelo camarada Kim Jong-il, quando o camarada Kim Jong-il ainda era uma criança. Papai, vou no museu. Do lado tem um MiG-15, que é um caça soviético fornecido
devido aos coreanos, as primeiras batalhas de caças aconteceram nos céus da Coreia. E os caças soviéticos, MiG-15, que eram recém-nascidos, era uma coisa muito nova na época, né? Deram um pau nos caças da classe F dos Estados Unidos, muitas das vezes foram batalhas muito importantes. Alguns desses caças que participaram da Guerra da Coreia, depois foram remobilizados como donativo para a Guerra do Vietnã, então lutaram de novo contra os estadunidenses, só que no Vietnã, e a guerra do povo, o grande levante do povo palestino contra Israel. Sim, os coreanos deram não só os aviões, como os pilotos coreanos foram lá lutar contra Israel na guerra de 67, né? Olha que interessante esse dado. E a gente viu essas lendas na nossa frente. Olha a nossa foto aí, eu amo essa foto, gente. O Adri, eu e o Dudu na frente do 312. Todos felizes. Adriano, se você estiver vendo esse vídeo, como você viu o outro, ó, um beijo, camarada, tamo junto e venceremos. Tô esperando o dia para eu, você, Rubio, toda a galera conversar sobre a Coreia do Norte bebendo uma cervejinha. Vamos marcar? Né, que é o blindado. Ali uma artilharia, ó, que era comandada pela Juventude, uma artilharia Sul, também soviética, era a história na nossa frente. Você podia tocar na história, era impressionante. A gente ficou muito, aquela palavra do inglês, animado, né? A gente ficou muito animado quando muito emocionante, né? Você vê a história na sua frente. a gente viu isso. No museu não pode fotografar dentro, claro, então a gente tem fotos aí do exterior, e aí que a visita fica legal. Por quê? Porque a gente visita uma outra coisa, que é o USS Pueblo. Cara, o USS Pueblo é um barco espião dos Estados Unidos que invadiu as águas territoriais coreanas em 1968, 68 ou 67, eu nunca me lembro, mas foi ali, um desses 2 anos. Acho que foi 67. O barco dizia que era um barco de pesquisa científica, só que na verdade o barco estava todo cheio de radar, rádio, computador, sistema de escuta e de interceptação para investigar possíveis portos de Pra levar democracy pra Coreia do Norte. desembarque das tropas estadunidenses numa possível agressão na década de 70 que os Estados Unidos estavam planejando contra a Coreia. Olha isso, cara! Só que eles não contavam que a Marinha Popular ia conseguir capturar o barco. Então o barco foi capturado e trazido Chupa, Estados Unidos! para o litoral norte-coreano. Os coreanos libertaram os prisioneiros de guerra, a tripulação. Só que quando os Estados Unidos falaram, e o navio? Aí eles falaram, que navio? E pegaram o navio. E nunca devolveram o navio. O SS Pueblo Achado não é roubado. é o único navio da ativa da Marinha dos Estados Unidos que não está sob posse da Marinha dos Estados Unidos. Então, tipo, é um navio ainda no registro naval, só que ele é dado como assim, sob posse inimiga. E isso faz tipo 60 anos. E ele ainda tá lá sob posse inimiga até hoje. Cara, e sabe o que é legal? Dá pra entrar no barco. Então você vê os equipamentos. Olha como esses estadunidenses são fingidos, né? Barco de pesquisa. Cara, só Ai, o Rubo é muito elegante mesmo, né? Porque falar fingidos, só fingidos é um adjetivo muito fraco pra Yankees. Muito fraco. tinha máquina de criptografia, rádio transmissor, rádio de cara de pau. escuta, né? Ali, gente, olha, nem o uniforme do capitão do navio eles devolveram. Botaram o cara de pijama branco de volta para os Estados Unidos. Até as medalhas do cara eles deixaram dentro do navio, ó. Aí tem uma carta que ele assumiu, né? O capitão do navio americano assumindo, né? O que eles tinham feito. E aí uma foto nossa na saída com as nossas guias. Essa camarada que eu tô abraçando, ela falava russo, porque ela estudou. Adivinha com quem ela estudou? Bom, eu não vou dar mais detalhes, hein? Mas o nosso camarada Tchê era um velho conhecido desta camarada. Eles estudaram juntos na universidade. Só que ele estudou espanhol e ela estudou russo. E pra quem não sabe, outra curiosidade é que o camarada Rubio é formado em letras russo pela UERJ. Então ele sabe falar russo muito bem. Então ela era uma pessoa bem legal, falou russo comigo e tal. E essa que tá do lado do Dudu, elas duas são oficiais do exército, né? Inclusive uma, que é a camarada que tá do meu lado, ela é condecorada. Essa moça que tá do lado do Dudu, ela que foi a nossa guia, né? E aí, uma coisa muito engraçada que é o seguinte, ela quando viu que a gente gostava do tema, ela começou a dar mais explicações do que o normal. Então a gente parava na frente de um mapa, ela ficou tipo meia hora na frente do mapa, explicando cada movimento das tropas do Exército Popular da Coreia. Aí, o Tchê já tava ficando cansado de traduzir. Tadinho. Não sei se tem alguém aqui na live que é tradutor ou intérprete. Cansa pra caraca. Nossa. Chega um momento que você não aguenta mais, sabe? O cérebro... Então o
Che tava cansado. Aí, o Che, como bom coreano brasileiro que é, gente, juro por Deus, olha o que ele começou a fazer. Ele falava assim, ela falava em coreano com a gente, aí ele virava e falava assim, ela está falando que o nosso exército veio aqui, então ele encontrou as tropas dos invasores americanos, e então tá. Aí quando ele fez isso, eu falei assim, o que é tá? O barulho do tiro? Que ele tava cansado já de traduzir e tinha esquecido, aí ele tá. Eu falei, não, eu sei que tem tá. Na guerra tem muito tá, mas eu quero saber a informação específica dela. Aí ele perguntava de novo pra traduzir. Coitado, eu fiquei com muita pena dele. 4 horas traduzindo do coreano Tadinho, Tinha um cara, momento sério. que a gente fazia pergunta, aí ele olhava pra moça e perguntava em português pra ela. Sim. Como que você quer que ela entenda? Aí ele batia assim na cabeça e perguntava em coreano pra ela. Não, cara, a gente abusou demais da capacidade dele naquele dia. Foi muito legal. Ó, tem vídeos aqui pra vocês do museu, tá? Alguns vídeos. A gente, no material que a gente tá produzindo, vai ter bem mais, tá? Mas a gente trouxe um mostrando o barco, o SS Pueblo, pra vocês verem como ele é. Ó. Tamanho disso. E a gente também trouxe um vídeo que mostra o interior dele. Esse vídeo da parte interior mostra os buracos de bala, porque teve combate, né, pra capturar. Então a marinha atirou contra o barco. Então, calma aí, que ele deu uma bugada. Ó, caraca, tá vendo? Até hoje tem os buracos do combate que teve pra pegar o SS Pueblo. Então dá pra você entrar lá e ver as marcas do combate. Ó que bacana. A gente dentro do barco. E tinha uma outra coisa legal também, que eu não sei se o Adriano vai lembrar, que era o seguinte, tinha uns documentos lá, que eram as atas do barco. Aí tá cheio de carimbo, escrito assim, top secret. E os coreanos fizeram questão de deixar bem exposto e deixar a gente tirar foto. Aí você vai lá e tira um monte de foto do documento que tá classificado. Tipo assim, é top secret, negócio baguncinha, não pode top secret pro estadunidense, eu quero que você foda, pô. tirar foto. A gente... Esse ponto aí já vai na contramão de tudo que as pessoas acreditam, né? Esse daí eles só faltam pedir pra gente tirar foto, né? Eles falam assim, pode tirar foto de tudo que você quiser aqui. Né? Era muito engraçado. É muito humilhante pros Estados Unidos uma parada dessa, né? Tadinho deles. Porra, a maior potência do mundo, uma potência naval formidável, perder um barco, cara, da ativa, sabe? Pra um país pequeno, né? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente pôde ver como a memória é um fator importante na construção do ideário de uma sociedade. E é isso. Já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilha esse vídeo com alguém que fala mal da Coreia do Norte por aí. E é isso. Beijos, até o próximo.